sobre quais são aqueles critérios, falamos sobre sobrevivência, o sistema de informação relacionado com a sobrevivência das empresas, a vantagem competitiva, como é que as empresas podem ter vantagem em relação às outras, como é que o sistema de informação facilita a tomada de decisão, relacionamento mais estreito com clientes e fornecedores, ou seja, relacionamento mais estreito com todas as entidades que precisam relacionar com a empresa, inclusive o governo, o Estado, você com o sistema de informação, que é o que acontece hoje, até por obrigação legal, as empresas estão se comunicando diretamente, quando você emite uma nota fiscal, isso é enviado imediatamente para o Estado, para fins de fiscalização. Então, as relações elas se tornam mais próximas, surgem novos produtos, novos serviços, novos modelos de negócio. Então, esse foi o assunto que a gente falou no ano passado. Agora, vamos falar um pouco mais propriamente sobre os sistemas de informação. Então, para isso, vamos entender o que é um sistema de informação. Tecnologia da informação é hardware e software utilizados por uma empresa para alcançar objetivos. Quando fala uma empresa, pode ser uma pessoa também. Mas, normalmente a gente fala em sistema de informação, a gente lembra sempre diretamente de empresa. Outra questão é que, normalmente, a gente lembra de sistema de informação relacionado com o computador, mas desde a primeira aula eu disse para vocês, os sistemas de informação existiam antes de existir o computador. O que acontece hoje é que o computador se tornou uma ferramenta fundamental. Ninguém pensa hoje em realizar atividades com calculadora, a manivela, papel, tabuleta de papel para anotar informações. Então, o computador se tornou algo acessível, barato, fácil de ser usado, muito mais fácil do que há 20, 40 anos atrás. Então, os sistemas de informação hoje estão diretamente atrelados à tecnologia de hardware e software, diferentemente do que acontecia no passado. O sistema de informação também tem componentes interrelacionados que gerenciam informações para apoiar a tomada de decisão e o controle, que a gente já falou na aula passada, ajudar na análise, visualização e criação de produtos. Por exemplo, todos os sistemas, os softwares que se utiliza hoje para projeto, design mesmo, design de peças de produtos na área mecânica, AutoCAD, a área de design visual, design gráfico, a criação de sites, criação de propaganda, o computador está presente nessas áreas, todos os sistemas de informação também, e muitas vezes isso está tudo interrelacionado. Você cria um projeto de um produto no computador, depois cria a embalagem daquele produto no computador, você cria uma planilha de custos para aquele produto no computador, ou seja, os sistemas são interrelacionados, sistemas que, se você olhar à primeira vista, não parece ter relação com o outro, eles são usados em cadeia para garantir um resultado melhor lá na frente, que é você colocar um produto no mercado. Os dados são uma sequência de fatos ainda não analisados e a informação são os dados apresentados de forma significativa e útil. Então existe uma diferença entre dados e informação, isso é importante a gente compreender, nem tanto, vamos dizer assim, na maioria das vezes no dia a dia a gente mistura as duas palavras. Você fala dado e informação como se fosse a mesma coisa. Mas existe uma diferença que é importante só a gente lembrar dela agora, porque cai muito em concurso. Não é só porque cai em concurso, eu acho, é porque a gente vai tratar disso o tempo todo quando você estiver desenvolvendo sistemas. Tem um desenho que mostra a diferença de dados e informação. Quando você tem uma lista como essa, isso é um arquivo, uma tabela, onde você contém um número, uma coisa que provavelmente é um produto, e aqui é algo que provavelmente é o preço desse produto. Estou falando provavelmente porque isso é uma tabela que não contém contexto. Não existe um contexto. Eu não fiz uma pergunta, por exemplo, que fosse respondida com essa tabela. Então, essa tabela contém dados. Tudo são dados. Quando eu utilizo um sistema de informação, eu crio um sistema de informação, o meu objetivo é transformar essa tabela, ou alguns dados dessa tabela, e juntar com dados de outras tabelas também, transformar isso em informação. E qual a diferença do dado para a informação? A informação é algo útil, algo que responde a uma pergunta, ela tem contexto. Então, por exemplo, qual é a informação que eu tenho aqui? Eu tenho um relatório de vendas feitas na região Noroeste, pela Superloja número 122, e aí nesse relatório eu tenho lá que foi medido o item 331, que é o detergente Bright, e foram medidas 7.156 unidades.
usando essa informação, que é o preço unitário do detergente Bright, eu chego no total de vendas do ano para essa região, noroeste, essa superloja, foi de R$ 9.231,24. Então, houve um sistema de informação que pegou esses dados, consultou dados daqui, associou com dados de outros lugares, fez uma série de processamentos com esses dados, inclusive o processamento da formatação desses dados, para eles serem organizados na forma de relatório, e transformou isso tudo em informação. Os dados, então, a gente chama de dados brutos registrados pelo caixa do supermercado, eles podem ser processados e organizados de modo a produzir informações úteis, tais como o total de unidades de detergente vendidas ou a receita total de vendas do detergente em determinada loja ou território. Então a gente pode dizer que dado é matéria-prima para você fabricar informação. Porque você tem a entrada de matéria-prima, um processamento dessa matéria-prima que transforma em produto final. Então a matéria-prima é o dado, o processamento são as consultas, transformações, modificações, cálculos que você vai fazer nos dados, e que vai gerar um produto final, que é a informação, é aquilo que a pessoa quer. É muito fácil a gente entender isso quando eu dou o seguinte exemplo aqui. Eu posso falar para vocês, posso colocar isso aqui, ó. Isso que está ali é um dado. Você provavelmente vai deduzir que aquilo ali é um número de telefone. Você deduziu. Pode não ser. Pode ser dois números e uma subtração entre eles lá. Vamos subtrair 8.854 menos 3.216 vai dar um outro resultado lá. Mas você deduziu que é um telefone. Então esse é o dado. Se eu falasse para vocês me perguntassem agora, qual que é o seu telefone? E eu escrevesse esse número aqui, aí eu estaria fornecendo um dado que gera para vocês uma informação. Você deu utilidade naquele dado. O dado está dentro de um contexto. Você fez uma pergunta que foi respondida né, com um dado. E aí, quando eu recebo aquele dado, ele para mim é informação, ele é útil. Eu vou fazer alguma coisa com aquilo. Eu vou agendar, vou colocar na minha agenda, vou ligar para você, vou entrar em contato, vou te mandar um SMS, vou te passar um trote de madrugada. Mas, aliás, não é meu, não, tá, gente? Vou passar trote, vou acordar outra pessoa. Mas, por quê? Porque tem um sentido, tem um contexto onde esse dado foi exposto. Certo? Dado é matéria-prima, informação é produto final. Compreendido? O que é um sistema de informação, então? As atividades do sistema de informação que produzem informação, elas vão ter entrada, é mais ou menos parecido com uma indústria qualquer. O que você tem na indústria de fabricação de doce de leite? Qual é a entrada para fazer doce de leite? Leite, muito bem. Para fazer doce, eu preciso de mais? Açúcar, ótimo. Preciso de mais algumas coisas, que é, por exemplo, eu preciso ter gás, se eu tiver uma taxa a gás, ou eletricidade, se eu for fazer uma tabela elétrica e tal. A princípio, eu preciso de leite e açúcar. Qual é o processamento que vai acontecer com esse leite e o açúcar? Vou ter que esquentar primeiro, né? Ferver e mexer. Se eu não mexer, não vira doce de leite. Quem nunca fez, depois eu explico para vocês como é que faz doce de leite. Tá? Apesar que é mais fácil você pegar a latinha de leite condensado e esfriar na panela que sai doce de leite do mesmo jeito. Mas o processamento, ele envolve ali aquecer, mexer, depois de pronto você vai ter que definir o ponto dele, se você quer mais molengo ou mais duro, né? Se quiser mais duro, aí você vai ter que cortar em pedacinhos. Estou vendo gente aí já com salivando aí na sala, né? Está anotando aqui. Então, se for mais mole, você vai ter que tomar de colherada, então você tem que colocar no vidro, vai ter que esperar esfriar, senão não quebra. Então você tem uma série de processamentos que você vai fazer. Embalagem, corte, embalagem, para que aquele doce torne-se viável para ser consumido. Mas se for uma fábrica para vender, além de colocar embalagem, tem que colocar informações de data de validade, eu tenho que acrescentar informações daquele produto, a embalagem dele, eu tenho que encaixotar, empilhar, despachar, né, para os endereços que já foram previamente, fizeram o pedido e tal. Então, isso tudo faz parte do processamento. E a saída é o próprio produto final, o doce de leite. Ele embaladinho, bonitinho lá para ser vendido.
que é o feedback? Feedback é quando alguém lá come o doce de leite, liga lá na loja ou na fábrica, né? Se ligar na loja, alguém da loja tem que ligar para mim e falar, ó, tinha formiga no meu doce de leite. Isso não é bom. Né? Mesmo que formiga seja proteína e tal, né? A maioria das pessoas não vai gostar de ter formiga no doce de leite. Vai ter que abrir o vidro do doce de leite, tem uma formiga pela saúde. Sal que não faz Aí, bom, o que aconteceu? O feedback é um controle, é algo que me avisa que algo está errado, ou dizer que está certo. Por exemplo, eu poderia ter lá um site onde eu recebesse elogios pelo meu doce de leite, as pessoas compram e depois vão lá e elogiam. Está ótimo, doce de leite, maravilhoso, vamos dizer assim. De qualquer forma, isso é um controle, são informações que o próprio processo gera, que eu vou utilizar como controle para poder corrigir alguma coisa. Se todo mundo estiver elogiando, ótimo, não fazer nada. Posso até aumentar o preço para vender, né, vou ganhar mais, para todo mundo gostando. Se as pessoas estiverem reclamando por algum motivo, principalmente esse motivo da formiga, muito grave, eu preciso rever os meus procedimentos. Eu vou ver lá o que está acontecendo. A formiga está vindo no açúcar, comprei, ou ela está entrando na hora no tacho, lá na hora que eu estou cozinhando, ou na hora da embalagem, ou foi depois da embalagem do transporte que a formiga entrou dentro do produto. Então, eu vou ter que identificar onde é que está o problema para corrigir. Então, isso é muito comum na indústria e as pessoas entendem isso facilmente. No sistema de informação, você vai ter isso do mesmo jeito. Você tem a entrada, que são os dados. Então, vamos pegar um exemplo simples, né, de um sistema de folha de pagamento da empresa. Quais são os dados que entram no sistema de folha de pagamento? O mais simples deles, dados do funcionário. É mais assim, tem que ter lá nome, CPF, número de dependentes, data de nascimento, o carteiro lá. O sujeito entrou na empresa, tem que cadastrar todas aquelas informações pessoais do funcionário. Aí depois, de acordo com o salário, né, a função que ele for exercer, o salário, pode ter comissão, pode não ter, né, vão associar ele àquela tabela de salários para a da empresa. E aí tem outras informações, outros dados que têm que ser atualizados todos os dias. Por exemplo, se for uma empresa que tem lá um sistema de cartão de ponto, cada vez que o sujeito passa o cartão magnético dele, ou usa o cartão RFID, ou NFC, né, de proximidade lá, e ele passa na empresa e encostou ali, eu estou realizando um processo de entrada de dados. Os dados do cartão, tal funcionário, entrou tal horário. Na hora que ele foi embora, passa de novo, tal funcionário, saiu tal horário. Se ele fizer um vale, mais dados. Se ele tirar uma licença, chegou atrasado, vou descontar. Se ele tirar uma licença por motivo de saúde, tem que entrar com as informações, com os dados do atestado médico, motivo, tal. Então, todos os dias estão gerando dados. E o processamento, o que vai acontecer? O meu sistema de pagamento vai ter que utilizar esses dados cada hora por um motivo diferente. Então, por exemplo, no momento que o sujeito é contratado, eu tenho que cadastrar os dados. Então, eu vou salvar todos os dados sobre aquele funcionário no meu sistema. Depois, esses dados têm que ser consultados. Todo dia, na hora que ele passar lá o cartão dele, eu vou ter que consultar quem é aquele funcionário para poder registrar os dados de entrada e horário de entrada dele. Na hora de que ele, por exemplo, faltar, eu vou ter que registrar, né, para aquele funcionário, para armazenar o dado que ele faltou um dia de serviço, fazer um vale e tal, e assim por diante. Quando chegar no momento de gerar a folha de pagamento, ou seja, de gerar a listagem, né, com os pagamentos, aí o meu sistema vai fazer uma série de cálculos. Esses cálculos vão ser baseados em salário base, mais comissão, se é que tem, mais horas extras, se é que fez, menos descontos, que seriam atrasos, faltas, vales que ele fez, os impostos, né, que ele tem que pagar, né, que são INSS, fundo de garantia, mais os impostos que eu, empresa, tenho que pagar. Tudo isso é processamento. Então tem uma série de processamentos que vão acontecer com aqueles dados que foram sendo guardados durante um período de tempo, e que vão se transformar no final em que tipo de saída do meu sistema, no final do mês. A informação vai para o banco. Hoje, quase nenhuma empresa, antigamente a empresa usava essa informação para imprimir o cheque dos funcionários, né, que iam lá pegar o seu cheque lá no final do mês. Hoje, as informações vão para o banco e o banco já transfere da conta da empresa aquela quantidade de dinheiro para a conta de cada um dos funcionários que tem conta daquele banco também. Então, essa é a saída de informação. Na verdade, é uma transferência de dados que vai se transformar na informação útil para o banco para saber quanto pagar, quanto depositar na conta de cada um. O que mais? Não tem um olerite, o funcionário não recebe um olerite. Às vezes, algumas empresas hoje não estão imprimindo mais. Ela
coloca na intranet da empresa, o funcionário consulta o seu Lerite online. Se ele quiser imprimir, ele imprime em casa, em lugar. Mas muitas empresas não estão imprimindo mais o Lerite. O Lerite é um demonstrativo, tudo que foi pago, tudo que foi descontado, né? E o saldo final. Então isso, ó, informação de saída. No final do ano, você precisa prestar conta, não só do ano. A cada mês você tem que fazer os depósitos, os impostos, né, do funcionário. Então, a saída de informação, saiu o relatório, quanto você tem que pagar de impostos para cada um deles. Então. Depois, no final do ano, você tem que calcular lá a 13º, tem que fazer o fechamento, balanço, lançar isso na contabilidade, os pagamentos que você fez, cada um vira um lançamento contábil e tal. Então, você tem uma série de entradas de dados que acontecem a todo momento, processamento de diversas formas que acontecem nesses sistemas. E o que é processamento? Salvar, pesquisar, calcular, imprimir, tudo isso é processamento. As saídas são os relatórios, os envios de relatórios, né, online, que você envia para outras pessoas, as informações que você disponibiliza no site, na intranet da empresa, para o funcionário consultar, tudo isso são saídas. E o feedback? Bom, o feedback desse ponto é muito fácil. Se o pagamento estiver abaixo do que o sujeito esperava receber, você vai receber um feedback imediatamente. Você vai ficar sabendo instantaneamente que tem um problema no seu sistema de informação. Se tiver a mais, aí pode ser que você demore algum tempo para descobrir. Né? As pessoas podem não querer falar assim, eu deve ter errado, mas né, às vezes acharam que o trabalho está melhor do que eles esperavam, poder pagar mais, né, uma gratificação pela beleza, né, pela simpatia e tal. Então, pode ser. Agora, se tiver um centavo a menos, você imediatamente vai ficar sabendo que o seu sistema tem um problema. E isso é um feedback. Ou seja, você recebe informações de volta que todo o sistema tem que ter. Agora, lógico que a gente não pode contar só com esse feedback. Você tem que ter sistemas de controle. Então, por exemplo, alguém pode digitar uma informação errada. Então, eu posso ter, por exemplo, formas de controlar lá na saída do meu sistema. Vamos dizer assim que as pessoas trabalham com salário fixo, base, mas existe comissão. E a comissão é dada em cima de valor vendido. Eu posso, por exemplo, fazer um cruzamento entre as informações de vendas e as informações de comissão. E, por exemplo, vamos dizer que o sistema não fosse integrado, o sistema de vendas com o sistema de folha de pagamento. Depois das vendas feitas, alguém tem que pegar o relatório, chegar lá no meu sistema de folha de pagamento e lançar para cada funcionário a comissão de cada um. Tá? Isso, as empresas pequenas ou as empresas mais antigas, era tudo feito assim. Os sistemas não eram integrados, o que hoje é um absurdo. Você tem tecnologia para integrar tudo. Um sistema ERP é um sistema integrado. Por exemplo, o sistema de vendas já comunica imediatamente para o sistema de RH a comissão você paga de acordo com o contrato de comissão de cada vendedor. Né? Daí não tem nenhum processo de digitação novamente. Porque toda vez que você cria um processo intermediário de digitação, você está acrescentando mais chances de erro, está acrescentando mais tempo, retrabalho, gasta mais dinheiro, você tem que ter gente para fazer isso. E cada vez que alguém tem um trabalho manual no meio, você aumenta a chance de erro naquele processo. Mas imagina na hora de digitar, o sujeito está lá digitando, o está lá lançando o relatório aqui, aí chega alguém na sala e fala, Adriano foi mandado embora do político. Por quê? Ele ia lançar lá 650 de comissão, lançou 65 mil de comissão. Isso é para o cara para ganhar a comissão, ele vai ficar muito feliz. Mas, para a empresa, isso é um desastre. Agora, eu posso ter formas de controle, que, por exemplo, mesmo se ele tendo digitado lá, eu posso fazer uma comparação entre o total de comissões pagas com o total vendido no mês da empresa, e se esses dados não forem iguais, aconteceu um lançamento errado. Porque a comissão não é feita em cima das vendas. Se eu vendi R$1 milhão e a comissão é de 10% dos vendedores, eu tenho que ter R$100 mil de comissões pagas. Então, se alguém digitou alguma comissão errada a mais ou a menos, vai dar uma diferença entre essa comissão, entre o valor esperado e o valor lançado. E aí eu posso fazer um bloqueio para evitar que esse erro chegue lá na mão. Porque depois que eu paguei, o sujeito foi lá falar para ele, agora você tem que devolver R$5 mil, ele fala, fiz um churrasco lá em casa, todo mundo gostou muito e tal. Tem que botar o pessoal cortar a carne lá. Né? Então, isso não funciona se você esperar descobrir o erro lá na frente. Mas você pode ter um controle, e esse controle vai te dar um feedback. Esse controle é fazer esse tipo de comparação, de verificação.
fazer auditorias, fazer verificações antes que o desastre seja maior. Então isso é um feedback que vai realimentar o seu sistema para que você evite esse tipo de erro. Em algumas empresas você tem um sujeito para digitar, outro para conferir. Antigamente tinha uma função de conferente. Hoje tem ainda conferente, mas normalmente é conferente de estoque e tal. Antigamente você tinha conferente, o sujeito era contratado pela empresa para conferir o serviço do outro. Ele não fazia o serviço, ele conferia o que o outro fez. E ele era, a função dele era só essa, estava lá na carteira dele, conferente. Certo? Por quê? Porque existia muito trabalho repetitivo manual e havia muito erro. Quanto mais trabalho repetitivo você tiver, mais as pessoas ficam distraídas e erram. Não é erro intencional, pode até, lógico, aconteceu a fraude, né? Era erro intencional. Mas muitas vezes era um erro simplesmente por estresse, né? Por fadiga de trabalho repetitivo, a pessoa começava a apressar demais, acelerar demais o processo e acaba errando. Com sistemas integrados, do tipo ERP, você reduz drasticamente a possibilidade desse tipo de erro. Bom, distinção clara entre computador, software e sistemas de informação. Isso é importante a gente entender. Então, quando eu falo em hardware, computador, nós estamos falando de uma parte do sistema de informação. Quando eu falo de software, eu estou falando de outra parte. Quando eu falo de sistemas de informação, eu estou falando de algo que inclui hardware, software, redes, pessoas, dados, insumos, papel, pendrive, energia, CD, DVD, fita para backup, procedimentos, manuais de usuário, manuais de utilização, regras de segurança, tudo isso faz parte do sistema de informação. Vocês guardaram tudo que eu falei? Tá bom, não precisa guardar, vocês vão ver isso várias vezes em outras circunstâncias. Mas é porque a gente tem o hábito de associar software com sistema. E aí, às vezes a pessoa fala assim, eu criei um sisteminha. Você foi lá, criou um software, criou um código. Gerou um código e ele fala, eu criei um sisteminha. Não, o sistema não é só código. Isso é uma maneira, é um apelido que a gente dá para o software e fala, criou um sistema. Um sistema é você planejar todos esses pilares que sustentam o seu sistema de informação. Você tem que planejar o hardware, planejar a rede, planejar a contratação, o treinamento das pessoas, planejar as redes, né, que você vai utilizar, planejar a segurança, planejar os dados, né, que você vai colher, armazenar, manter a segurança desses dados. Tudo isso faz parte de planejar um sistema de informação. Então, hardware é uma coisa, software é outra, sistema de informação é um conjunto de tudo isso, mais um tanto de coisa. Perspectiva de sistemas de informação e tecnologia da informação. Funções de um sistema de informação. Aqui a gente tem mais ou menos aquilo que a gente mostrou, né, que eu dei o exemplo para pouco. Né? Você tem a entrada de dados, você tem o processamento, que é processar, classificar, organizar, calcular, qualquer transformação, qualquer ação que você faz com os dados, ela é um processo de processamento desses dados. Na saída você tem a informação pronta. Isso é um sistema de informação, que inclui também o controle, o feedback, é você lá, na saída, trazer informações que realimentam o sistema, para você corrigir o processo, ou mesmo trazer informações que vão ser reutilizadas dentro do sistema. Bom, o sistema de informação, ele interage com o ambiente que existe ao redor dele. Que ambiente é esse? É a organização. Quando fala organização, é qualquer tipo de empresa. A gente usa normalmente a palavra organização porque uma empresa pode ser um escritório de contabilidade, pode ser um consultório médico, pode ser uma indústria, pode ser um comércio, pode ser uma prestadora de serviço, pode ser uma oficina mecânica, um lavador de carros, tudo isso é organização. E todos precisam de sistemas de informação, de algum tipo de sistema de informação. Então, os sistemas estão dentro da organização e eles se relacionam com sistemas de outros seres externos, seres ou entidades externas, como, por exemplo, com os fornecedores. A minha empresa tem sistemas que vão se conectar com os sistemas dos meus fornecedores de matéria-prima. A minha empresa, ela possui sistemas que vão se conectar com os sistemas dos meus clientes. Ele tem um software lá que ele utiliza e ele usa para fazer compra, e essa compra é feita de sistema para sistema. Isso chama de EDI, ou EDI, Electronic Data Interchange, ou seja, o intercâmbio eletrônico de dados. Agências reguladoras, quem são? Por exemplo, nos ramos, né, você tem isso, você mexe com alimentos, você vai lidar com a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Se for lá de telecomunicações, a Anatel. Se for lá de energia elétrica, a ANEEL. Se
for a área de educação, o INEP, né, são as agências reguladoras de cada uma das áreas que as organizações atuam. E você, muitas vezes, tem que estar conectado, enviando e recebendo informações. Os acionistas são uns dos stakeholders. Já ouviram os termos stakeholders? Os stakeholders são os interessados, aqueles grupos de pessoas que têm interesse no resultado da empresa, no resultado e na atuação da empresa. Então, por exemplo, os funcionários, eles são stakeholders. O emprego deles depende da empresa. Né? Os acionistas são os donos da empresa, recebem dinheiro quando a empresa vai bem e perdem dinheiro quando a empresa vai mal. Então, eles são interessados, os principais interessados, stakeholders. Os concorrentes não são stakeholders? São, porque muitas vezes o que impede uma empresa de ir bem no mercado é o concorrente que ela tem, que é muito mais forte do que ela naquele mercado. Então, os principais são os acionistas e os funcionários. Mas se você pensar de uma forma mais abrangente, toda a sociedade é stakeholder. Toda a vizinhança, por exemplo, de uma empresa é stakeholder. Porque se aquela empresa, uma empresa de energia nuclear, explodir um reator, eu sou um dos mais interessados, eu como vizinho da empresa, interessado que ela mantenha em ordem os seus reatores para não tostar lá, né, a radiação. Então, estou falando aqui, lógico, um exemplo muito grande, mas tem exemplos muito mais simples. O barulho de uma serraria do lado da tua casa. Você acorda 6 horas da manhã, o sujeito com a serra de disco lá, né, comendo madeira lá. Você não é interessado que aquela empresa trabalhe, por exemplo, com isolamento acústico? Então você é um stakeholder, você é interessado que aquela empresa trabalhe corretamente. Nesse caso não é que ela dê lucro, deveria ser que ela vá embora. Né? Mas se ela não puder ir embora, que ela obedeça às legislações ambientais, né, as questões que é a questão do meio ambiente, o barulho. E assim por diante. Então, vamos lá. Esse sistema contém, o sistema de informação contém informações sobre uma organização e um ambiente que a cercam. 3 atividades básicas, entrada, processamento e saída, produzem as informações que as organizações necessitam. O feedback é a resposta, né? Que retorna a determinadas pessoas e atividades da organização para análise e refino da entrada. Fatores ambientais, como clientes, fornecedores, concorrentes, acionistas e agentes reguladores, interagem com a organização e seus sistemas de informação. Tudo bem? Papel das pessoas e das organizações. Bom, então, não existe organização sem ter pessoas. A empresa é feita de pessoas. Tá? Hoje, principalmente, antigamente você pensava numa empresa, até interessante como as coisas mudam. Então fala para mim que eu desenho. Como é que seria? Um prédio. Um prédio alto ou baixo? Baixo. Retangular assim? Pode ser. Pode ser. Como é que é o telhado desse prédio? De laje. De laje. Não tem telhado. O que mais tem nesse prédio? Tem janela? Tem janela. Muitas poucas? Muitas janelas. Pequenininhas. Uma garagem do lado direito. Uma garagem. O que mais? Uma porta, uma porta bem grande, chaminé. Era aí que eu queria chegar. Pronto. Antigamente, quando você falava desenho de empresa, o pessoal da minha idade, da minha vez, quando eu era criança, a primeira coisa que você pensava era isso aqui, ó. Parece um cabelo punk assim, mas não. Toda a fábrica tinha um telhado, desse jeito era para entrada de ar, de luz e tal, para evitar que ter que pagar muita conta de luz. Eles tinham esse teclado em dente, assim, que era tudo vidraçado. Quem for na CBC ainda vai ver um modelo de empresa como esse. Nessa DC ainda tem 20 telhados, tudo quebrado. Então, normalmente a ideia que se tinha de empresa, de organização, 40, 50 anos atrás, o mais importante não eram as pessoas que estavam lá dentro, era o prédio, eram as máquinas, os equipamentos, coisa cara, pesada, sofisticada, né, que a gente está acostumado a ver. Hoje você tem empresas
como por exemplo, que valem muito mais do que grandes referências aqui, como por exemplo, Google. Você vai achar o quê se você entrar no Google? Na empresa Google. Primeiro ela vem cá, prédio assim. Tem mesa de ping-pong, sala de jogos, restaurante. Lógico que eles têm um monte de servidores, eles têm uma fazenda, né, cheia de servidores lá, né, geral, tal, para manter aquilo funcionando. Mas isso as pessoas não veem, a maioria das vezes é subterrâneo. Por quê? Porque não é importante a fábrica mostrar o seu tamanho, o seu poder através do seu prédio. Antigamente era, quanto mais bonito, mais imponente, grande fosse o prédio de uma fábrica, mais poderosa era aquela empresa. Mais dinheiro ela tinha, mais dinheiro ela tinha condições de gerar. Hoje isso mudou. Você monta uma empresa milionária dentro de um quarto, dentro de um dormitório, dentro de uma república. Eu acho que quando ela ficar milionária, ela vai estar mais ainda. Mas começa, né? Mais acessórios. Então, esse exemplo é para mostrar para vocês que as organizações mudaram. E o que mudou mais importante para nós, para a área de sistemas de informação, é que a gente mudou de uma era industrial para uma era do conhecimento, para a era da informação. Então, o nosso objeto de trabalho, que são os sistemas de informação, eles ganharam uma importância muito maior hoje do que maquinário pesado, do que prédio, do que esteira para carregar a peça, do que caminhão. Os sistemas de informação tornaram-se essenciais, estratégicos para as empresas, diferenciando mesmo aquelas empresas que acabaram de fabricar cimento, que exploraram a mineração. Se você não tiver informação, você não consegue competir no mercado. Então, qualquer organização, hoje fica difícil você desenhar. Eu, por exemplo, se eu falar assim, desenho uma empresa, eu já pensaria assim, ó. Agora que você desenhei, você fala assim, desenho fácil. Desenho uma empresa. Eu já desenharia, ó. Desenho o presidente, tem as diretorias, tem as gerências, e assim por diante, até chegar ao cachorro e depois do cachorro o estagiário. Não, o guarda depois do estagiário. Mas isso é mais o sentido de uma empresa hoje, de uma organização, do que esse sentido. Mesmo que isso aqui exista dentro de uma fábrica, a maior importância está aqui nas pessoas que estão fazendo aquela fábrica funcionar do que na própria fábrica. Porque a fábrica muda de lugar. Tá? Se dizer, fábricas aqui que fecharam, imensas, fizeram um investimento grande, né? Construíram prédios grandes aqui. E o que aconteceu? Quando não era mais interessante, as fábricas foram embora. Quer dizer que elas se fecharam, deixaram de existir? Não, elas foram para outro lugar, levaram as pessoas que eram importantes, né, que tinham conhecimento sobre o processo de negócio, foram junto com a fábrica embora, mas o prédio está aí, abandonado, com os vidros quebrados, né? Quem quiser ver lá, passa lá. A FL Smith, a CDC, você vai ver que a importância do prédio não existe mais. O que importa é mercado, pessoas, né, negócios, business. Bom, o papel das pessoas e das organizações. Você precisa ter capacitação em sistemas de informação, que inclui abordagens comportamentais e técnicas. Técnicas é óbvio, né? Conhecer tecnologia, conhecer ferramentas, software, linguagens, sistemas operacionais, dados e tal. Mas você precisa ter abordagens comportamentais. O nosso trabalho, o trabalho do profissional de TI, ele é um trabalho que se dá com pessoas. O tempo todo. Você, lógico, não todos. Alguns vão trabalhar meio a partir de sistemas de CRM, sistemas de apoio à decisão. Então, esses sistemas são mais sofisticados. Você não vai encontrar em todas as empresas. Vai encontrar só nas empresas grandes, maiores, com mais recursos. Mas o sistema de informação gerenciais proporciona capacitação mais ampla em sistemas de informação, lida com questões que envolvem desenvolvimento, uso e impacto do sistema de informação utilizados por gerentes e empregados nas empresas. Conhecer, então, as pessoas, né, conhecer o sistema de informação das empresas e a tecnologia da informação, passa por saber o papel das pessoas, por saber sobre sistemas de informação, sobre computadores, hardware, software e sobre sistemas de informação gerenciais.
a partir disso, se você conhecer isso o suficiente, você vai ser um bom profissional de sistemas de informação. Não é, parece assim, só três tópicos assim, parece ser muito fácil. Ah, é só isso então? Sistemas de informação são muito mais do que computadores. Eles estão no meio de três elementos imprescindíveis, que são as pessoas, as organizações, que são formadas por pessoas, e pela tecnologia. Tecnologia também, gente, às vezes a gente pensa em tecnologia só como equipamento, só como software. Não é não. Então, conhecimento é tecnologia. Quando você tem um conhecimento, por exemplo, para mesmo ter ideia, dei o exemplo lá da fábrica de doce de leite. Se eu falasse para vocês, é uma coisa de alta tecnologia ou baixa tecnologia uma fábrica de doce de leite? Depende da fábrica de doce de leite, muito bem. Mas a maioria das vezes, do exemplo que eu dei aqui, é de baixa tecnologia. Mas tem tecnologia no processo, não tem? Conhecimento. Muito bem. Isso. Existem algumas regras, algumas coisas, por exemplo, a minha avó fazia doce de leite que nenhuma fábrica consegue fazer. E nem ela conseguia fazer depois de muito tempo, ela não conseguia repetir a receita. Então ela fazia lá quando era criança, um doce de leite, e depois ela falou para mim, não dá mais para fazer. Por quê? Porque o leite hoje é diferente do leite lá de 1960, 70. Então a vaca não come mais a mesma coisa que ela comia. Então o leite não tem mais o mesmo teor de gordura, então não dá mais aquele ponto do leite que dava no passado. Então até isso tem, mas como é que ela chegou a essa conclusão? Ela foi mudando a receita para tentar ficar do mesmo jeito. Ela foi usando o conhecimento que ela tinha associado com as informações, percepção dos ingredientes e tal. Então isso é tecnologia. Tá? Normalmente a gente lembra de tecnologia, associa a tecnologia com ferramenta. E o cérebro da gente é uma ótima ferramenta que desenvolve, aprimora, melhora a tecnologia. Você tem um conhecimento de uma receita, a receita está dando certo, você muda a receita. Então você está investindo em tecnologia, em técnicas para poder mudar. Bom, para usar o sistema de informação com eficiência é preciso entender as dimensões organizacional, humana e tecnológica que os formam. O sistema de informação oferece soluções para importantes problemas ou desafios organizacionais que a empresa enfrenta. Então vamos falar sobre essas dimensões do sistema de informação. As organizações, por exemplo, elas coordenam o trabalho através de uma hierarquia estruturada de processos de negócio. Então a hierarquia a gente já viu aqui. Eu desenhei aqui o organograma, isso é hierarquia, quem manda e quem obedece. Hoje a tendência é que essa hierarquia tenha menos camadas, menos níveis. As empresas estão menos hierarquizadas, isso torna, às vezes, a empresa tem lá 3 níveis de hierarquia só. Antigamente eram 7 níveis de hierarquia. Isso, lógico, não é só o tempo, tem tipos de empresas que vão ter organizações diferentes também. Mas toda empresa tem uma hierarquia e ela tem processos de negócio. O que são esses processos de negócio? É a forma de fazer as coisas. Algumas empresas que estão no mesmo ramo têm processos de negócio diferentes. Então eu posso ter uma empresa que ela atua de uma maneira, e isso é interessante para quem desenvolve sistemas pelo seguinte: às vezes a gente cai num erro terrível, que é você implantar o sistema numa empresa e você acha que a partir dali, toda vez que alguma outra empresa do mesmo ramo te chamar, você vai falar assim: ah, isso eu já sei tudo, porque eu já implantei o sistema naquela empresa e essa outra empresa do mesmo ramo, então não tem nenhuma novidade. Vai ser mamão com açúcar, facinho, facinho. E qual é o risco? Você subestimar a complexidade e fazer um orçamento abaixo daquilo que realmente vai te dar de trabalho. E aí depois, quando você vê o tamanho do trabalho que vai ter, você arrepende. Fala: ai meu Deus do céu, vou cobrar tudo barato para implantar ou para fazer esse sistema. Isso é muito comum de acontecer com pessoas que estão ainda aprendendo, com pouca experiência. Você acha que a partir de você conhecimento que você tem de uma organização, que todas as outras do mesmo ramo vão ser iguais, e não são, mesmo sendo do mesmo tamanho. Porque existem processos de negócio que são diferentes. Processos que vão mudar de uma empresa para outra, por quê? Porque vem da cultura organizacional. Às vezes uma empresa que vem de um país, ela tem maneira de fazer o trabalho diferente de outra. Uma multinacional trabalha de maneira diferente da empresa nacional.
uma empresa que tenha, por exemplo, uma empresa familiar que cresceu, né, dentro de familiar apenas, ela vai ter processos de negócio mais organizados, menos regulados do que uma outra empresa que, por exemplo, foi planejada, né, uma empresa, um spin-off. A gente já falou sobre spin-off, uma empresa que sai de outra empresa. Normalmente o spin-off tem uma organização grande e aí cria um produto, uma inovação, uma coisa daquela empresa, e ao invés da própria empresa ela partir para negociar, fabricar aquilo, ela cria uma spin-off, lança uma nova empresa a partir daquela empresa já grande, tradicional. Por quê? Porque essa spin-off vai ser mais ágil, menos pessoas, menos hierarquia, menos burocracia. Então o spin-off tem mais chance de agir rápido e lançar uma inovação no mercado. Uma boa. Quando normalmente isso acontece, a empresa, as pessoas que saem dessa empresa e vão para o spin-off, elas levam com elas o conhecimento que elas têm de processos de negócio, de hierarquia, de estrutura. Então há uma grande chance daquela spin-off ser igual, ser uma réplica, ser uma miniatura da estrutura que eles tinham na empresa grande. Por quê? Eles vão levar aquilo que eles conhecem, vão levar o conhecimento que eles já viveram. E o que são os processos de negócio? Comportamentos e tarefas relacionados para a conclusão do trabalho, como por exemplo, preenchimento de um pedido, contratação de empregados. Cada empresa tem um processo diferente, alguns são mais burocráticos, outros são menos. E os sistemas têm que acompanhar isso. Não adianta você querer criar um sistema que sirva para todas, porque você vai encontrar barreiras. Você vai encontrar, por exemplo, uma empresa. Aconteceu isso há um pouco tempo atrás. Eu recebi um consultor aqui que ele veio. A gente estava vendo a possibilidade de contratar uma consultoria. Aí o cara veio aqui, a gente conversou durante meia hora e acabou não dando certo. Na hora eu já vi que não ia dar certo, a consultoria que eu precisava, não era aquilo que tinha para oferecer, mas ele tinha que fazer um relatório de visita. E aí ele começou a fazer uma série de perguntas depois da visita que ele fez. Ele falou, nós estamos passando por um processo de certificação, ISO 9000, então a gente tem que registrar tudo, todas as informações. Ele gastou mais tempo preenchendo o relatório da visita do que fazendo a visita. Logicamente, ele, bem irritado com aquela situação, e adivinha eu que estava, mais ainda do que ele, de ficar 40 minutos respondendo o questionário para ele fazer um relatório da visita que durou meia hora. Ou seja, 1 hora e 10 minutos, você poderia ter terminado em meia hora. Estou exagerando, os números vai impressionar um pouco vocês. Mas aquilo era um tempo gasto desnecessário, que nós dois concordamos que era desnecessário, porém ele falou, eu não posso fazer nada. Eu trabalhei já numa outra empresa, onde não tinha nada disso e a gente ganhava muito mais dinheiro. Agora hoje eu fui para essa outra empresa, onde eles têm todo esse procedimento, de processo de qualidade, né, de processos de negócio diferentes, e você viu, acabamos fechando o negócio. Isso acontece. Então, quer dizer que preencher relatório é ruim, ou que toda vez que a empresa estiver fazendo certificação de qualidade, ela vai passar por isso. Mas, esse é um exemplo que mostra como podem ser diferentes os processos de negócio de uma empresa para outra. Pode ser informal ou incluir regras formais nos processos de negócio. Muitas vezes as empresas você não encontra escrito em lugar nenhum. Isso é muito comum. Quando entra um funcionário de outra empresa, e às vezes ele não sabe qual é a função dele. Alguém fala que vai fazer tal coisa, vai ser aprovador de cadastro. Tá? Ele fala, o que eu tenho que fazer nisso? E não tem escrito em lugar nenhum as funções. Se ele não sentar do lado de um aprovador de cadastro, para poder ver como é que ele faz e fazer igual e copiar, ele não consegue aprender, porque ninguém sabe explicar para ele que não tem escrito em lugar nenhum. Então, essas são as diferenças que existem de empresa para empresa. Se você vai desenvolver um sistema para uma empresa onde os procedimentos já estão registrados, está tudo bonitinho, cadastrado, as funções de cada um, né, a responsabilidade de cada um, é muito mais fácil você desenvolver um sistema. Mas chega numa empresa onde não tem nada escrito, quando você chega para as pessoas, principalmente empresas onde você tem lá pessoas que vai desenvolver para uma área onde você tem pessoas com menor nível educacional, então você chega para o sujeito e fala, como é que você faz seu serviço? Ele fala, fazendo. Não é que ele está com má vontade, é porque ele sabe fazer, mas não sabe explicar. Ninguém nunca pediu para ele escrever ou explicar, ele não tem a facilidade de fazer isso. Então, quando você vai criar um sistema, ou implantar um sistema nessa empresa, não basta você chegar para as pessoas e falar como é que acontece o seu procedimento, como é que é o seu processo de negócio aqui. A maioria das vezes as pessoas não vão saber explicar, pelo menos no nível de detalhe que você precisa saber. Você vai ter que observar para aprender o processo de negócio. Existe também uma cultura embutida no sistema de informação. Por exemplo, a preocupação do UPS, que a gente vai ver um texto que eu vou entregar para vocês na próxima aula, em colocar o atendimento ao cliente em primeiro lugar. Então tem algumas empresas que elas
tem essa preocupação. Uma das empresas que são mais preocupadas com o cliente é a Amazon.com. Eles são focados, né, na satisfação do cliente e tal. Não sei se ainda são, eles começaram com essa ideia. Atualmente faz tempo que um pouco deles, eu não sei como é que anda lá. Mas várias vezes aconteceu de eu fazer um pedido de um produto demorar mais do que o estimado, demorou 90 dias, por exemplo, para receber o pedido. Aí eu mandava e-mail para eles e eles simplesmente mandavam um outro produto. Só que aí, aquele primeiro produto, ele não tinha se perdido, ele estava preso numa alfândega aqui no Brasil para fazer verificação, né, de pagamento de impostos, e aí chegaram os dois. Eu comprei um, paguei um, eles mandaram um, depois mandaram outro. Aí eu mandava e-mail para eles e falava, olha, chegou o segundo aqui, o que eu faço agora? Não, pode ficar para você. O custo, você pagar o custo para mandar de volta não é justo. E também para nós não vale a pena você pagar esse custo de frete para mandar de volta. Então você fica com os dois itens e dá de presente para alguém. Isso aconteceu umas 2 ou 3 vezes. Ou seja, eles não estão preocupados em ganhar cada centavo de mim. Estão preocupados em ganhar o cliente. Porque esse cliente provavelmente vai render muito mais compras, né, ao longo da vida com aquela empresa. Então, não são muitas empresas que pensam desse jeito. É uma minoria. A maioria das empresas quer trabalhar com o mínimo de perda possível, né, e, de preferência, se for alguém que estiver na dúvida entre quem vai perder, quem perde é o cliente. Infelizmente. Então, existe uma cultura embutida. Para você entender como é que implanta o sistema de informação na empresa, você tem que entender da empresa, dos processos de negócio, tem que entender de hierarquia, de comportamento e de cultura empresarial. Cultura que existe dentro da empresa e a cultura das pessoas. Por quê? Vocês vão encontrar resistência, barreiras. Eu faço um desafio aqui para vocês. Encontre alguém com menos de 25 anos que não goste de usar o computador. Alguém achar alguém que trouxer aqui, ganha outro prêmio. Não é aquele prêmio, porque ninguém veio desenhar, então até agora ninguém deu um prêmio para ninguém. Se acharem alguém com menos de 25 anos, falar assim, nossa, detesto o computador, odeio. Se pudesse, eu não usava o computador nunca. Acharem alguém, não adianta combinar com mentira. Tem que falar a verdade. Eu não vou vigiar depois se a pessoa não tem perfil no Facebook, no Orkut, no Twitter, né? Se tiver, tá mentira. Tem menos de 25 anos? Então, você vai encontrar. Mas usa o computador para navegar alguma coisa? Não, tem que detestar, não quer saber do uso. Aí mudou. Viu? É o contrário, esses dias não vai ter acordou com a perguntação e então, mas aí é aquele negócio. Dentro das pessoas com mais de 30, mais de 40, você tem uma mistura. Pessoas que gostam, que têm facilidade, e tem um outro grupo que ainda é muito resistente, que prefere nem saber. Que não tem, que tem grana para ter um computador, se quisesse compraria vários, mas não compra porque não quer. Não vê nenhuma necessidade de ter um computador em casa, e essas pessoas estão trabalhando nas empresas. E você vai chegar e encontrar essas pessoas em funções de direção, diretor disso, gerente daquilo da empresa, e você vai ter dificuldade, porque o sistema não funciona se as pessoas não alimentarem o sistema, não gerarem, não utilizarem, não cadastrarem, né? Não alimentarem o sistema. Então, esse é um problema, e esse problema é relacionado com a cultura organizacional. Empresas muito tradicionais permanecem. Normalmente tem funcionários mais antigos, gente que não começou a vida usando o computador e que tem resistência e que acha que, não, falta 5 anos para aposentar, estou precisando mexer com isso. Daqui a pouco eu aposento e vou passar batida essa fase, essa moda do computador. Vocês vão ver isso. E vão ter dificuldade com isso. Hoje mesmo. Sim, hoje eu tenho amigos dos meus pais, uma namorada pela internet, na Paraíba, uns 80 e poucos anos, e foi para lá, tá morando na Paraíba, lá, de vez em quando manda umas fotos coqueiras, né, Paradão, uma coisa lá. Ele conheceu a namorada de 70 e poucos anos, pelo Orkut. O amor é uma flor roxa. Bom, então, vamos lá. A outra dimensão, a dimensão pessoas. Sistemas de informação precisam de pessoas para construí-los, mantê-los e usá-los. Montar uma equipe de TI numa empresa também não é fácil. A gente viu aqui, semana passada, a gente estava falando sobre a escassez de mão de obra, a
dificuldade de achar pessoas qualificadas, competentes, para poder trabalhar no TI das empresas. As atitudes dos empregados afetam a habilidade de utilização dos sistemas de informação. Acabamos de falar isso. Resistência das pessoas, resistência ao uso do computador, resistência a usar procedimentos. O papel dos administradores, então, é perceber os desafios empresariais, definir estratégias organizacionais, estratégias para a empresa, para a organização, alocar recursos humanos e financeiros, contratar as pessoas que têm um orçamento para essas pessoas poderem trabalhar criativamente, novos produtos, serviços, né, utilizar o conhecimento de tecnologia para trazer benefício para a organização. E por último, a tecnologia. A última dimensão, a tecnologia, que é formada por vários níveis, né? Mas você tem a infraestrutura de TI, que é a fundação ou plataforma sobre a qual os sistemas de informação são construídos, hardware, software, tecnologia de gerenciamento de dados, tecnologia de redes de comunicação, e aí dentro de redes de comunicação, web, extranets, intranets, comunicação por voz e vídeo, e etc. O termo extranet é comum para todos ou tem alguém? Não? O que é uma intranet? A intranet é comum. Explica os dois. Bom, a internet, não preciso explicar, né? A internet todo mundo está bem calejado aí com a mão já fica até no formato do mouse. Né? Então, a internet, ela é a rede das redes. Uma intranet é você criar dentro da sua rede local algo parecido com a internet, só que uma internet privada. A internet só funciona dentro da empresa. Isso é uma intranet. Então, lembra que eu falei agora há pouco, folha de pagamento, muitas empresas estão colocando lá o Olerite para você consultar e imprimir pela intranet. Então isso não fica disponível para qualquer um. Não é no site da empresa, qualquer pessoa entra no site e consegue imprimir o Olerite dos funcionários. Né? A intranet ela só é acessível com login e senha, e se ela está limitada só à rede local da empresa, ou seja, o funcionário, se ele sair da empresa para casa ele não consegue entrar nessa intranet, isso aí chama-se realmente intranet. Agora, por quê? Porque eu tenho uma rede local e dentro dessa rede local eu coloquei servidor web, aplicativos rodando, clientes, né, navegadores rodando nas máquinas dos clientes, e esses navegadores acessam o que está lá nesse servidor e realizam atividades que são baseadas em tecnologias web, tecnologia de internet. Então aí eu tenho uma intranet, só que é só dentro da rede local da empresa. Quando eu abro essa minha rede local para acesso pela internet, e aí é o caso do funcionário que está lá na casa dele, e ele entra na intranet da empresa, consulta o Olerite e imprime. Aí eu estou com uma extranet. Quando eu abro a minha intranet para ser acessada através da internet, eu tenho uma extranet, que é hoje a maioria dos casos. Existem então as empresas que mantêm uma intranet fechada para ser acessada só de dentro da rede privada da empresa. Mas na maioria dos casos as intranets estão abertas para acesso através da internet, ou seja, se transformaram em extranets. Acredito? O banco, sim. O banco é praticamente um telnet. Você acessar o banco, você faz um login remoto no servidor do banco. Hoje é extranet. Usava um aplicativo, na época eu fazia telnet com aplicativo. Dentro do banco experiente, você tem lá conectar para a telnet, já ter usado muito isso. Você conecta a máquina com o usuário remoto. É mais ou menos o que os bancos fazem, ou faziam, né, antes de usar o serviço de web. Hoje é extranet. Mudou para SSH. A internet é inseguro. Tem que ser SSH. SSH, né? Isso é coisa lá do tempo que o computador era movido a software. Nem lembro da vela. Bom, a extranet, deixa eu só dar um exemplo que as pessoas confundem. A intranet é a extranet. Tem gente que confunde e fala assim: quer dizer que se eu tenho eu tenho uma rede aqui dentro da empresa, eu tenho uma intranet, só que eu tenho vários computadores ligados em rede, eu tenho uma intranet? Não. Porque às vezes eu tenho uma rede onde eu só tenho compartilhamento de arquivos, tenho compartilhamento de impressora. Então, por exemplo, o Renan está ligado na mesma rede que eu, e eu tenho impressora laser no meu computador, e ele manda imprimir alguma coisa na minha impressora através da rede. Ok, estou usando a rede, estou usando a intranet.
Tá? Eu, por exemplo, na hora de salvar os arquivos, eu estou usando meu computador, mas na hora de salvar, eu quero salvar o computador do Renan. Então, eu salvo o HD dele. Estou usando a intranet? Não, estou usando a rede. Quando é que eu vou ter uma intranet? Quando eu tiver um dos computadores dessa rede, que normalmente é um servidor, quando eu tiver lá um servidor web rodando lá e as pessoas acessarem esse servidor web através do browser. Só tem intranet se eu tiver browser na jogada, se eu tiver navegador. Não tem navegador, é rede. Tá? É igual a diferença de internet para web. FTP então é uma intranet? Isso, não. FTP é internet. Não, eu pensei que ia falar FTP é web. Não. É como a história de internet e web. A web é diferente da internet. A maioria das pessoas chama, né? Tem hora que chama de web, tem hora que chama de internet, são duas coisas diferentes. Eu posso entrar na internet, fazer um envio, recebimento de arquivo do FTP, posso fazer um telnet, posso fazer, mandar e-mail, posso entrar lá no Outlook, né, acessar, abrir meus e-mails, mandar e-mail, receber e-mail, sem ter passado pela web. Por quê? Eu só estou na web quando eu uso o protocolo HTTP, né, e aí eu tenho que ter servidores web, aí eu estou usando a web. Fora isso, eu estou usando a internet. Quando eu conecto e faço transferência de arquivos, se eu entrar no IRC Virtus, é o Virtus para fazer bate-papo, antigamente, ao invés de usar MSN ou Facebook, se instalava, tinha um cliente Virtus, software, instalava na tua máquina, você entrar no bate-papo pessoal, né, de um para outro, ou várias pessoas na sala e tal. Isso não é web, isso é internet, é um recurso que você roda sobre a rede internet. E a web é um outro recurso que você roda sobre a rede internet. Sem internet não existiria a web agora. Mas, por quê? Ela é mais um recurso que funciona sobre a rede chamada internet. Ficou claro? Então, por hoje é só, amiguinhos. Espera aí que eu vou fazer a chamada. Calma.